Na Band FM, quem ama não esquece. Às vezes, estamos sem rumo. Só que aí entra alguém na nossa vida e se torna o nosso próprio destino. O Naldo entrou na minha vida quando eu ainda era uma menina. Ele morava em frente à minha casa, só que por conta da diferença de idade entre nós, os meus pais não gostavam de me ver com ele. Naquele tempo, apesar da gente se falar às vezes, o Naldo também tinha uma namorada que, por sinal, me detestava. Acho que ela sentia que eu gostava bastante dele e aos poucos eu fui gostando cada vez mais. Tinha dias que eu passava horas só esperando para ter uma chance de conversar com ele. Eu estava completamente apaixonada. Eu fazia de tudo para que ele me notasse. Mas para ser sincera, eu não tinha tantas esperanças que um dia a gente ficaria junto, porque além dele ser bem mais velho, ele já era até comprometido. Aquele era um amor que não tinha futuro nenhum. Praticamente um amor proibido. Para piorar, alguns meses depois, o Naldo foi embora da cidade e eu não tive mais nenhuma notícia dele. O tempo passou, eu cresci, mas eu não posso dizer que eu nunca esqueci aquele homem. Mesmo ele longe, eu ainda tinha muitas lembranças daquele amor platônico que eu sentia pelo Naldo. Mas o que eu não podia imaginar é que a vida ainda estava reservando muitas coisinhas para mim. Foi depois de um ano, mais ou menos, que ele tinha ido embora, que eu encontrei com uma prima dele no ônibus. A gente nem se falava muito, mas naquele dia, antes de descer, ela me deu um papel com o telefone do Naldo, e disse que ele ia gostar muito de falar comigo. Eu fiquei sem reação. Meu coração até disparou e eu não podia acreditar que aquele homem, por quem eu era completamente apaixonada, ainda se lembrava de mim. Eu não perdi tempo, né? Naquele dia mesmo eu liguei pra ele. Nós conversamos a noite todinha e ele me contou coisas que eu nunca poderia nem sonhar. Anne, eu sempre tive apaixonado por você, sempre. Que? Eu só não falei porque naquele tempo eu sabia que os seus pais nunca deixariam a gente ficar junto. É sério mesmo, Naldo? É sério. Meu Deus, eu passei meses da minha vida apaixonada em você. Eu fazia de tudo pra você me notar, pra você me ver. E eu via, Anne. Eu via. Mas não era tão simples assim, você sabe disso. Olha, naquela época, você era muito nova. Não tô acreditando. Não iam deixar a gente namorar. E eu era mesmo. Mas agora eu sabia dessa verdade. Nada ia tirar o Naldo de mim, nada. Como ele morava longe, nós passamos a trocar cartas. E foi assim por mais ou menos um ano. Mesmo distantes, era gostoso demais ter a certeza de que aquele homem também me amava. Até que depois de algum tempo, o Naldo voltou a morar na minha cidade e nós finalmente poderíamos viver aquele amor. Aquele amor que a gente sempre sonhou. Só que claro que não seria tão fácil assim, né? Os meus pais eram super contra o nosso namoro, e mesmo eu não sendo mais uma menininha, o Naldo era bem mais velho do que eu. E por isso os meus pais não aprovavam aquele relacionamento. Mas mesmo com todos contra nós, o namoro começou. Eu tinha sonhado com aquilo por anos e não ia perder a chance de ser feliz ao lado dele. E olha, sinceramente, ele era o namorado que eu tinha pedido aos céus. Aqueles meses ao lado dele foram os melhores que eu já vivi. E às vezes parecia até que a gente já se conhecia de outras vidas. O Naldo era um cara muito carinhoso, que fazia tudo para que eu me sentisse a mulher mais feliz desse mundo. Mas o que era para ser um momento feliz se tornou um inferno. Minha família não aceitava de jeito nenhum nosso namoro. E todos se viraram contra nós, todos. Até os meus irmãos começaram a fazer de tudo para separar a gente. Eles inventavam mentiras, eles tratavam mal o Naldo. Era horrível. Tudo para tirar
ele de mim. Aos trancos e barrancos, nós resistimos alguns meses. Só que a pressão foi tanta que eu acabei cedendo, sabe? Eu resolvi terminar tudo. Por mais que eu amasse muito o Naldo, eu sabia que ele não merecia ser tratado daquela forma por minha causa. Eu não aguentava mais ver aquela situação. Apesar de ser muito triste, o Naldo entendeu o meu lado, ele aceitou a minha decisão. Depois daquele dia, a gente nunca mais se viu. Os anos se passaram e assim como o Naldo, eu também resolvi sair da minha cidade para tentar uma vida melhor. Naquele tempo eu já estava com 22 anos e foi nessa fase que eu acabei conhecendo uma outra pessoa. E aí, sem planejar, eu acabei engravidando. Foi um susto, sim. Mas com a chegada do bebê, nós resolvemos nos casar. Para ser bem sincera, aquela não era a vida que eu tinha sonhado para mim. Mas eu tinha um filho para criar e eu precisava fazer o que fosse melhor para ele. Só que mesmo já estando com outra pessoa, construindo uma vida totalmente nova, eu nunca me esqueci. Eu jamais esqueci o Naldo. Era como se ele tivesse ficado guardado no meu coração para sempre. Quando meu filho tinha uns 8 meses, eu recebi uma ligação. Era uma amiga de muitos anos. Ela disse que alguém estava com ela. E essa pessoa queria muito falar comigo. E de repente eu ouvi a voz dele. Era o meu amor. Era o Naldo. Nós conversamos um pouco e aí ele insistiu para que a gente se encontrasse. Eu não acreditava. Depois de 7 anos, ele ainda pensava em mim. Quanto tempo, hein, Anne? Naldo. Quanto tempo, meu Deus do céu, 7 anos. E sinceramente, eu nunca te esqueci. Ai, Naldo. Pra mim também parece que nada mudou. Anne, vem viver comigo, vai. Como assim? Eu posso te fazer a mulher mais feliz desse mundo, você sabe disso. Vem viver comigo. Não é tão simples, Naldo. Eu tô casada agora, eu tenho até um filho. Não dá pra eu largar tudo assim, por mais que eu queira muito estar com você. Mas você nem gosta dele, Anne. Você sabe que nós podemos ser muito felizes juntos. Eu e você, e o seu filho também. Esses anos a gente nunca se esqueceu. Esse amor não vai acabar. É um amor para a vida inteira. Mesmo tendo guardado todo aquele amor pelo Naldo, mesmo vivendo aqueles anos todos pensando nele, mesmo tendo aqueles sonhos todos, eu disse não. Eu recusei. Eu recusei o pedido dele. Eu sei que muitos podem me julgar por eu dizer não para o homem da minha vida. Mas eu não podia simplesmente ir embora e acabar com a minha família assim do nada. Do nada. Eu era mãe de uma criança pequena. Pesava muito o fato de repente afastar ele do pai. Então, por mais dolorosa que tenha sido aquela decisão, e com o coração partido de verdade, eu disse não. Disse não para o homem que eu tanto amava. Não para o homem com quem eu sonhava há tanto tempo. Eu disse não para o meu grande amor. E mais uma vez, nós seguimos as nossas vidas, cada um para o seu lado, de novo. E os anos se passaram outra vez. Meu filho foi crescendo. E meu casamento, claro, estava cada vez pior, né? Apesar do meu marido gostar muito de mim, eu simplesmente não conseguia sentir o mesmo carinho por ele. Eu não conseguia. Era como se eu só estivesse ali realmente pelo meu filho, pelo bem dele. E assim não tem como dar certo nunca. Aos poucos, as nossas brigas foram ficando cada vez mais sérias, mais constantes. E esse foi o começo do nosso fim. Eu insistia, eu tentava, eu continuava pelo meu filho, mas a situação era complicada demais. E foi aí, mais uma vez, quando eu menos esperava. O Naldo
O meu único e primeiro amor apareceu de novo na minha vida. Pois é, pela terceira vez na nossa história ele me procurou. Nós chegamos a conversar um pouco e ele me contou que naquele tempo todo que ficamos afastados, ele tinha se casado, tido um filho e já estava separado. E aí então, mais uma vez ele me fez aquele pedido. O pedido para viver com ele. Anne, você sabe o quanto eu te quero. Mas se a gente for fazer isso dessa vez, se você dessa vez topar, você vai precisar deixar seu filho. Só pra gente se estabilizar, sabe? Por um tempo. Naldo, o meu casamento, ele tá de mal a pior, sabe? Eu quero mesmo a separação, mas eu não posso deixar o meu filho assim. E se eu nunca mais encontrar com meu filho, se eu nunca mais ver o meu filho? É só até a gente conseguir arrumar as coisas. É por pouco tempo, Anne. Só a gente se ajeitar. Logo, logo ele vai estar com a gente. Você vai ver. Vai ser melhor pra ele também. Eu já tinha feito muita coisa pelo meu filho. Eu não ia abrir mão dele agora. Mesmo que fosse por pouco tempo, mesmo que fosse pelo meu grande amor, eu não ia conseguir fazer isso. Mais uma vez eu recusei o pedido do Naldo. E mais uma vez nós seguimos caminhos diferentes. Eu continuei naquele casamento triste, mas o limite logo chegou. Eu não aguentava mais. Sequer estar naquela casa ao lado do meu marido não dava mais. Era o fim. Eu tinha tentado, eu tinha ido até o fundo, mas era o fim. Eu finalmente resolvi me separar. Eu e meu filho encontramos um lugarzinho pra gente morar e algum tempo depois eu até arrumei um namorado. E mesmo assim, mesmo com uma vida nova, adivinha? Pois é, o Naldo nunca saiu da minha cabeça. Eu cheguei a procurar por ele nas redes sociais e eu descobri que ele estava casado de novo. Só de ver aquelas fotos dele com ela, meu Deus. Nossa, foi uma dor tão grande. Foi como se eu sentisse que eu estava perdendo ele definitivamente, sabe? Aquele homem que eu amava, agora era de outra. Não era meu. E nunca seria. Depois de tantos encontros e desencontros, ele tinha casado. O que acontece é que o destino, quando está escrito, não tem como ser mudado, não tem. Um ano depois eu soube por outras pessoas do Naldo. Soube que apesar de tudo e do tempo, ele também não tirava o nosso amor do coração dele. Ele nunca tinha me esquecido, assim como eu nunca o esqueci. Então, apesar do medo de destruir a família dele, eu resolvi pensar dessa vez. Eu resolvi pensar primeiro na gente. E depois de quase 2 décadas, isso mesmo, depois de quase 20 anos, nós nos encontramos de novo. 20 anos esperando por isso, 20 anos aparecendo e sumindo um da vida do outro, mas agora era real. Nós estávamos ali frente a frente. Eu com 40 anos e o Naldo já com 51. Naquela noite nós tivemos o nosso tão esperado momento de amor. E parecia que todo aquele tempo separados nunca tinha existido. Ali nós percebemos que não dava mais para viver longe um do outro. Não dava mais. Não tinha mais como fugir. A gente se amava uma vida inteira. Só que eu tinha um problema. O meu namorado e a esposa dele. E nunca é fácil terminar um relacionamento. Hoje nós estamos assim. Sabemos que o nosso destino é ficar juntos, mas o Naldo ainda está casado. Eu ainda tenho meu namorado também. E tá difícil tomar uma decisão. E agora? A gente tem que jogar tudo pro alto, a essa altura da vida, e recomeçar uma vida nova juntos, do zero? A gente não quer magoar ninguém. A gente não quer fazer nada errado, mas parece que não importa quantas vezes a gente se afaste,
o universo sempre se encarrega de nos juntar de novo. Será que está na hora de, enfim, a gente ficar juntos pra valer?